Eu só vou no cinema quando tem alguma coisa que eu realmente preciso ver no cinema. E um filme que eu precisava ter visto no cinema, eu não vi. Nossa, que raiva. Que foi o Top Gun Maverick. Esse eu tinha que ter Ó, visto no cinema, cara. Me arrependi de esse, tanto de não ter ido. cara, Foi bom no esse cinema. foi uma experiência, cara. É muito da hora. É porque as cenas são de verdade, né, cara? Isso é um negócio que o Tom Cruise faz que eu acho que é, porra, muito foda, velho. Cara, é que tem uma coisa que eu gosto muito, que é o som. Eu assisti com fone de ouvido. Sim. E aí, com fone de ouvido, foi uma experiência muito legal. Mas no cinema teria sido espetacular. Mas eu tenho isso com o Whiplash, né? Que a gente já falou aqui no Cinelegos. Que, pô, eu queria muito ter visto no cinema, cara. Não perdi essa chance. O Whiplash você precisa ver com fone de ouvido. Sim. O Mas imagina no Whiplash, cinema, sei lá, num IMAX, que o som é melhorzinho, né? Tem, porra, deve ser um bagulho de maluco, velho. com certeza. Com certeza, filme de Fórmula 1, quando teve aquele filme do Nick Lauda com o. O Como é que chama Rush, mesmo? Rush. Esse filme também é outro filme que você tem que assistir com fone. Ford vs Ferrari é bom também. É, mas eu ainda prefiro o Rush. E vai ter agora o Brad Pitt, piloto da Fórmula 1, né? Vai ter esse É ano aí. verdade. Uhum. Então, esse filme aí, teoricamente, é melhor a gente assistir no cinema, mas não me chamou muita atenção pra ir no cinema assistir esse, não. Não, Eu vou então, assistir com eu fone não mesmo. gosto de Fórmula 1, cara. Eu particularmente não gosto. Mas os filmes de corrida geralmente são bons, né? Desde Exato. Carros até. Eu sou dessa Menos Tirou opinião. Carros Carros 2. 2, né? É, Carros 2 não. É. Carros 2 é filme de espionagem. É. Os dois é horroroso. Eu acho que é um filme que ele vai virar cult no futuro, tá? Tenha esse pressentimento com ele. Para. Não. Só se for um ou três. Um é um filme parado e o três é um filme muito decente. O Ah, eu gosto dois do 1, é velho. ridículo. Pô, Eu acho que eu não tem assisti o frases que 3. tem frases que eu uso até hoje, cara. É só uma taça vazia, tá ligado? Pô, foda pra caralho. Mas Saudades do Doc Hudson. bora começar o episódio, né? Que Já tem, divagou. inclusive, Carros 2 tem um Papa, tá? Inclusive. Falando Tem? em Papa, Tem o carro que é um Papa. Inclusive, é o Papa móvel, é um carro, e o carro tá dentro do outro carro, né? sério, não Meio lembrava maluco. disso, não. É um Transformers? É mais um Power Ranger, né? Porque um conecta no outro, né? Inception. É um Megazord. Bom, bora lá de vinheta. Olá, estamos começando mais um Cineleigos, o podcast de leigos para leigos, sempre falando o que é que tem de bom para assistir. E hoje nós vamos começar o mês dos filmes do Oscar, apesar do Oscar já ter sido há muito tempo, mas agora que os filmes estão aparecendo nos streamings para a gente assistir e falar aqui para vocês. Hoje nós vamos falar de um filme sobre a igreja. Amém. Amém. Eu sou Leandro Guerini. Tem que falar amém? Agora você fala o seu nome. Peraí, eu preciso ficar sério. Ai. E eu sou José Luca. Eu não consigo. Não, eu sou a Jéssica Bezerra. Estragou aí, Jéssica. Era pra você continuar a música. Eu vou tirar meu voto, hein? Vou tirar meu voto, hein? Nós vamos falar hoje do filme Conclave. Estamos aí aproveitando, sacanagem. Teve o falecimento. Caraca, viramos o Melhor. Datena agora, né, velho? Fudeu. Meu Deus, não. Seguinte, Papa faleceu. Nós iríamos fazer outro mês, outro tema para esse mês. Mas como aconteceu do Papa falecer, nós resolvemos mudar o tema e vamos começar com Conclave e depois continuaremos com os filmes do Oscar. E Tá esse todo filme mundo curioso pra saber como que é um conclave agora, né? Que vai ter que eleger outro papa. E esse filme veio a calhar neste ano e entrou no streaming quase agora, faz pouquíssimo tempo. Então, E eu digo mais, se o Papa morre antes, sei não, hein? Isso não gabaritava o Oscar, hein? Pela comoção nossa, do verdade. filme, olha, acho que tinha coisa pra ganhar ali. A mais, né? Que ele já ganhou vários prêmios, mas tinha mais coisa pra ganhar. eu vi em algum lugar escrito aqui, não lembro mais onde, que a audiência do Conclave subiu muito, muito depois do falecimento do Papa. Eu também li essa notícia. Mais de 200%. Ah, não. Eu assim, eu tava querendo assistir Conclave desde a época do Oscar.
Mas eu tava enrolando, não tava assim, me importando muito. Eu tava pensando, não, em algum momento eu vou assistir esse filme. Mas não agora. E aí aconteceu isso e já coloquei pra assistir. E aí, Inclusive, como fez isso? aconteceu isso. Também o Dois Papas também tem review no Cinelegos aqui no YouTube. Depois que eu vi esse episódio, você escuta lá também. Que é um prequel desse episódio, que é sobre a vida do Francisco e do Ratzinger, né? Os dois últimos papas que nós tivemos aí. Sim, que é um filme muito. Eu gostei bastante do Dois E de Papas. diretor brasileiro, né? Do Fernando Exatamente. Meirelles. Melhor que o Walter Salles. A gente fala isso sempre. Sim, mas o Conclave é um filme que despertou muita curiosidade nas pessoas. Eu não pensava muito sobre como que vai ser escolhido o próximo Papa. E agora eu achei interessantíssimo, que é simplesmente uma votação ali e parece uma campanha política. É um Game of Thrones de padre, basicamente, né? Só que sem mortes, Então, né? antes de começar a discutir, posso falar a sinopse? Bora sinopse. Então, o filme ele entrou no Prime Video e é de lá que eu vou ler a sinopse. Após a morte repentina do sumo pontífice, o cardeal Lawrence é encarregado de escolher o novo papa. Com os líderes da Igreja Católica reunidos no Vaticano, ele precisará enfrentar segredos e conspirações que podem abalar os alicerces da Igreja. É isso. Podem abalar os alicerces da igreja, segundo as convicções deles, que a gente já viu, a gente estava vendo na história que vários papas, várias pessoas se tornaram papas e são pessoas completamente diferentes uma das outras, pessoas mais conservadoras, vamos dizer assim, pessoas mais liberais, pessoas que estavam ali a favor de uma certa política que não é bem-vinda, não é bem vista. E eles falam isso no filme, né? Tipo, eu achei um filme muito crítico, assim, em relação à Igreja Católica em si. Tipo, acho que onde vocês comentou, não é um filme religioso, é um filme pra apontar muitas hipocrisias que acontecem ali dentro. Sim. A frase que o cardeal, né? O cardeal Bellini fala, que é o... Como é que é? Não é uma votação, é uma guerra, né? É basicamente isso que a gente vê mesmo ali, né? Porque o Papa, além de ser maior figura religiosa da religião católica, né? Ele também é uma figura extremamente política, né? Então, quando tem guerra, ele sempre, né, se pronuncia, algumas coisas assim. Então, é uma figura muito importante, ainda mais no mundo de intolerância religiosa que a gente vive, né? Então, é uma figura muito importante política, né? Porque ele não, diferente de outros governantes, ele não comanda só uma nação. Tem muita gente que considera as regras da igreja muito mais importantes do que as leis do seu próprio país. Tem gente que vive em função disso, né? De seguir uma doutrina religiosa. Então, o papel dele na sociedade é de um peso gigantesco. Sim. E o que o Papa fala, teoricamente, todos os católicos devem seguir. Diferente de que algumas pessoas pensam que, por exemplo, quando o Papa Francisco estava falando sobre igualdade das pessoas, entre as pessoas, um grupo de pessoas que votam num certo político ficou dizendo assim: eu não concordo, eu não sigo esse Papa não me representa, esse Papa não é o meu Papa, porque ele está falando que as pessoas que são homossexuais podem entrar na igreja e podem comungar, podem fazer... Não, isso tá errado. Então esse Papa não é meu Papa. Só que o Papa disse, se o Papa fala alguma coisa, teoricamente é para todos os católicos seguirem o que ele tá falando. Porque o Papa, ele é, vamos dizer, a descendência, não é descendência, ele é sucessor de Pedro, da Bíblia. Então, o que ele fala, segundo a Bíblia, o que ele faz na terra, ele abre o céu, enfim, o que ele fala é lei, tanto aqui quanto lá no céu. Então, as pessoas não têm que ficar selecionando o que é benefício para ele, o que não é, enfim. É a hipocrisia das pessoas. Mas esse filme mostra também como há muita hipocrisia dentro da própria igreja. Tanto que é falado em certo momento que o Papa teve dúvidas, mas não dúvidas sobre a fé, se Deus existe ou não, mas dúvidas sobre a própria igreja.
que é um questionamento que eu particularmente tenho, que eu já fui uma pessoa muito católica, mas hoje em dia tenho muitas dúvidas, não sou mais católico que eu era, e apesar de eu ficar falando que as pessoas têm que seguir exatamente o que o Papa fala, eu tenho a minha religião só minha. Não sei se isso é errado, se é certo, mas eu sou católico do meu jeito. Que eu acredito que existe Deus, mas eu não acredito em muita coisa. Por exemplo, que o Antigo Testamento para mim é inteiramente inventado, mas isso é coisa minha. Enfim. Mas isso que você tá colocando, até o Cardeal Lawrence, né, que a gente acompanha, que é o protagonista, feito pelo maravilhoso Ralph Fiennes, né, ele é muito bom, né? Ele tem essas dúvidas, né, ele até fala uma hora, acho que é com o Vincent que ele fala, que ele não consegue rezar mais, né? Tipo assim, ele tá travado, ele tá vendo toda aquela loucura que os bastidores da igreja e ele não consegue mais se ligar até na própria fé, né? Então, uma cena bem da hora que até ele vai lá, ele para no pé da cama e começa a tentar rezar, e aí do nada aparece o Papa, né? Deitado na cama dele, olhando pra ele assim, né? Então, tipo, meio que tem esse peso. Depois, até no final, quando ele finalmente aceita, né, que ele é um candidato forte a virar Papa e vota nele mesmo, tem a explosão também. Então, assim, tem bastante signos no filme também que são muito bons. Uhum. E o filme mostra muita dualidade, mostra que a igreja é uma instituição, é uma coisa feita por homens, por pessoas, que são pessoas que têm pessoas boas, pessoas ruins, e em nome de Deus é feito muita coisa, coisas boas e coisas ruins, mas ao mesmo tempo tem o Papa que faleceu na história, era uma pessoa que era considerada quase santa ali pelas pessoas, pelos cardeais, mas era um Papa também, não confiava nas pessoas, é um Papa que tinha vários documentos ali falando sobre cada cardeal, porque ele não confiava 100% nas pessoas à volta dele, pessoas próximas a ele. Então tem sempre essa dualidade aí da igreja, assim, uma coisa opressora, mas também é um ponto de fé. Fica tendo esse jogo aí. Mas deu pra gente ver bastante como que a igreja funciona lá dentro. E tem ali o personagem do o cardeal Goffredo, uma coisa assim, que é o cara italiano lá, o italiano pra caralho. Que ele é totalmente, né, da igreja antiga, quer voltar ao latim, quer buscar briga com religiões, né, tá aquela cena, né, que eles estão naquele, tipo, parece um cinema, né, mas desse é um auditório, que eles estão lá conversando depois do atentado. E que, assim, também é um ator muito bom, que eu não conhecia. E eu vou falar um pouquinho mais quando for falar de A Verdadeira Dor, porque, pô, esse cara não tá nem nos indicados de ator coadjuvante, eu achei bizarro. E ele é melhor que o Kieran Culkin, lá, o irmão do Macaulay Culkin, mas enfim, a gente fala sobre isso mais pra frente. E é da hora esse personagem porque, assim, ele traz um contraste muito grande porque ele vira o inimigo a ser batido, né? Porque a gente acompanha a ala mais liberal da igreja, né? Ali com o Bellini, com o Lawrence e essa galera. E aí eles ficam o tempo todo pensando quem que é a pessoa que vai poder vencer ele. E não o que deveria ser, né? De quem que é a pessoa que você acredita que pode ser um papa bom, sabe? Então, esse negócio é um negócio muito, muito da hora do filme. Porque ele cria esse inimigo nessa história que, enfim, não tem inimigos, né? E aí ele vai vendo como a articulação dessa oposição dentro da igreja é bizarra também, né? Porque daí um começa a atacar o outro em certo momento. Então é muito interessante essa arquitetura política toda. Né? Isso reflete muito nas últimas eleições também, brasileiras principalmente. Tipo, a gente fez um mega união de pessoas que a gente achou que nunca iria se juntar numa frente ampla para derrotar o extremismo, tipo, o conservadorismo, o absurdo. Então, quando a gente compara Conclave com outros, que não é uma questão religiosa, mas sim uma questão política e de poder, é isso, tá refletido nos Estados Unidos. Acho que não aconteceu isso, tanto que o extremismo não foi derrotado, né? Mas aqui no Brasil, nas últimas eleições, a gente não reelegeu o Bolsonaro porque várias pessoas se uniram para que ele não continuasse no poder. E assim, e até é legal ver nessa articulação que o Bellini até acaba aceitando um cargo lá
do outro candidato, que era o... Como é que é? É o Tremblay, lembrei. Tremblay. Que era o cara que fez uma corrupção bizarra dentro da igreja pra conseguir votos. E aí o Lawrence traz as provas de que ele fez a corrupção. E o Blin fala, não, cara, vamos votar nele que ele vai ganhar. A gente vence o Gofredo. Então, tipo, o cara ainda abriu mão eticamente só pro outro cara que ele considerava oposição ele não ganhar, né? Então, tipo, você vê como, cara, Jesus não tava nem próximo, né? Quando alguém falou pra mim de Conclave, que ia ser esse filme, eu falei, pô, filme de religião, cara, geralmente é muito chato, né? Porque ou é um filme que vai tratar os contos épicos da Bíblia, né? Coisa mais, pegada mais... Vou falar ficção, mas, por favor, se você for uma pessoa muito fervorosa religiosa, não leve pro mau sentido, tá? Mas sentido de grandioso. Ou então é essa história do cara que tava na merda e aí conheceu Jesus, ficou florido, sabe? Mas não, essa história do Conclave, ela é, pô, é política no talo, cara. É muito bom e reflete muito em outras partes da sociedade nossa, né? Então, tipo, como a igreja também vive o que outras partes também vivem, né? Então, como a igreja é viva nesse sentido, né? Pô, eu achei muito da hora isso. A personagem também da irmã Agnes também, outra, nossa, achei muito foda. Que tem uma cena de discussão, né? Que o Lawrence coloca na mesa todas as provas contra o Tremblay. E aí, tipo, os caras tudo gritando, brigando, dedo na cara um do outro. Aí chega a irmã Agnes, tipo, calem a boca, e todo mundo fica quieto. Pô, achei muito da hora essa cena também. Pô, filme... E aquele negócio, né? Toda vez que alguém tá ganhando, alguém logo pra derrubar, né? O Joshua lá tava ganhando, aí acharam esse escândalo que ele tinha, quer dizer, arquitetaram, né, pra essa pessoa tá lá, porque ele teve um filho há muitos anos atrás, ele tinha que perder os votos, e enfim, é bem da hora isso, cara. O filme é muito bom. E eu acho que o filme também passa uma mensagem sobre a própria igreja, do quesito de como que a igreja se perdeu na religiosidade. Que o próprio Papa estava na dúvida sobre a igreja, sobre a fé dele na igreja. Não fé em Deus, mas fé dele na igreja. Porque não tem mais, ninguém estava falando lá de Jesus, ninguém estava falando de Deus lá. Tava todo mundo sendo político. Eu tenho que fazer essa pessoa ganhar para que a outra não ganhe. Essa pessoa aqui não pode ganhar de jeito nenhum. Vamos fazer, quem que a gente pode bater de frente aqui? Sabe, é só politicagem, só politicagem. E aí no finalzinho do filme é que a gente consegue ver essa esperança de que a igreja ainda pode ser uma luz para as pessoas, que é, É vamos dizer o assim, personagem do Benítez, né? exatamente. Vamos dizer assim, 99% da igreja não tem mais religiosidade. Mas tem aquele 1% que pode salvar a igreja. Eu Mas acho que o sabe filme. Não Eu pode acho que, terminar. eu acho que o filme é um pedido de socorro de alguém querendo que a igreja seja aquilo que foi proposto na Bíblia, mas que hoje em dia não é mais. Que é, tipo, pregar os ensinamentos de Jesus mesmo, né? Tipo, da bondade, de tolerância, de amor ao próximo, independente de quem seja, assim. Mas Exato. o ponto, o que eu gosto muito do filme, mas o que me incomoda é que a salvação é o outsider. É a pessoa Uhum, que não faz parte ali, que ninguém conhece. Que mesmo uhum. estando dentro do sistema, né? Porque, tipo, o Benítez, ele passou por todo o processo que todos os padres fazem lá de hierarquia. Tipo, ele depois... Ele não era só um padre normal, pelo visto, você tem uma progressão de cargo na igreja que eu não sei como funciona, mas eu sei que existe, tipo, o exército ou outras coisas de carreira, assim. Só que ele chegou lá no conclave, num esquema bem escondido, assim, pelo antigo Papa, e ninguém sabia quem ele era. E isso me incomoda. Apesar, tipo, dele passar uns bons valores e tal, dele falar, tipo, é isso que a gente quer, tipo, vocês querem fazer mais guerra? Não é essa mensagem que a igreja tem que passar para a humanidade. Tipo, e eu sei porque eu vivi esses ambientes de guerra. Só que ele ser desconhecido me incomoda, porque se a gente está traçando um paralelo de que conclave não é só sobre a igreja, mas sim sobre questões de poder,
E fazendo paralelo com governos totalitários ou outras coisas assim que está acontecendo na nossa sociedade atual. Ele ser a figura de fora que chega e é escolhida, para mim, não é uma boa mensagem. Mas essa é a mensagem. Mas essa é a Porque mensagem da esse Bíblia. é o discurso. Porque esse é o discurso adotado por pessoas da extrema direita que estão conseguindo poder. Tipo, olha, isso daqui já existia, eu sou de fora, eu estou vindo pra mudar tudo isso daí, pra melhorar a vida das pessoas. E muita gente cai nesse papo. É que tem Então, isso me muita incomoda. gente que usa a Bíblia para justificar atos hediondos, atos absurdos. Mas se você for ver a história de Jesus, ele é uma pessoa de fora. Jesus não estava ali no meio da igreja, que ele era judeu, mas ele estava de fora. Porque E foi ele que foi, nem vamos existia, dizer, né? o quê? A igreja. Só vai Não, existir depois, né? Existia, não, mas ele era judeu. Assim, Não, todos eram. ok. Inclusive os apóstolos, né? Mas até então, ó, Jesus era judeu e ele é o salvador dos judeus. É que depois, ó, a igreja católica surgiu outras pessoas que fizeram. Mas o Jesus é judeu, então a salvação veio de fora, é isso que eu quero dizer. É igual nessa história aí que a salvação veio de fora, entendeu? É alguém que é da religião, mas que tá fora e é o escolhido para ser a salvação. Enfim. Mas eu acho que até a escolha do nome dele, né, de Papa, ser o Inocêncio, né, eu acho que também é uma coisa de roteiro, sabe? Será que não? Tipo, Lógico. que o cara, que ele não tá lá vendo a política do negócio, né? Ele tá lá porque ele ainda acredita em algo, talvez seja essa a mensagem, além de ser um outsider, né? Ou então, talvez assim, se tiver o Conclave 2, a gente descobre que ele foi Conclave consumido 2. pelo poder, sabe? Uma coisa assim. Mas é porque tem uma frase que é um dos da ala liberal ali, naquela reunião primeira que eles têm, que ele fala que quem não quer o poder do Papa é que tem que ser o Papa, né? Porque quem quer esse poder vai poder fazer coisas bizarras com esse poder, né? Então, assim, meio que o poder corrompe o homem, né? Então, talvez, acho que ser um outsider faz sentido com o que o roteiro apresentou antes, de ser alguém que tava lá, que não queria e acabou sendo essa pessoa. Mas vocês não concordam que hoje em dia essa mensagem tá enganando muita gente? De Sim. gente que se diz outsider. Talvez seja uma mensagem. Eu não sei se é bom. Ô Jéssica, as pessoas são enganadas pelas religiões há tanto tempo. Não, mas O eu discurso não acredito religioso. nem a ponto de religião, sabe? Eu tô pensando numa política mesmo. Sim, tipo, eu vou dar um exemplo que vai dar menos polêmica. Eu falo do Collor, que, né, acho que ninguém vai defender ele aqui, né? Mas ele entra, né, como essa figura, né? É a figura que vem de fora, do novo, o cara novão e que faria diferença no Brasil e, enfim, deu tudo errado como deu, né? Então acho que é algo nesse sentido, né, do cara que, não, eu tô de fora da política, então quer dizer que eu não vou trazer nenhuma maracutaia junto comigo, não sei como é que funcionam as coisas, eu vou fazer o que tem que fazer e vai resolver. Então acho que talvez seja nesse sentido, né? Esse sentido. E política é política. Religião é religião. Só que as pessoas têm a mania de ficar juntando os dois. Sim. Nossa, não! Eu não concordo. Você não concorda? Que é separado? Religião. Não, ao contrário. Fé é diferente. Fé é fé. Religião é totalmente política. Tô falando que religião é uma coisa e política é outra. Então você não pode misturar os dois. As pessoas ficam misturando. Leandro, então é isso, eu não concordo. Pra mim, religião é política. Fé, não. É um bom ponto, né, Jéssica? Concordo. Não, eu acho que não, porque se você, assim, se você vai... acho que eu vou tentar fazer equilibrar os pontos aqui. É tipo, o Leandro tá falando que assim, a pessoa que vota em mim porque eu sou uma pessoa de Deus, entendeu? Algo nesse sentido. Ela traz a religião pra impulsionar ela na política. Esse que é o ponto, acho que o Leandro tá falando. E eu queria ficar falando, que dentro dos níveis da igreja também tem as questões políticas internas, né? Você tem política dentro da religião, ok. Só que a política dos estados, por exemplo, para governante do país... laico, né? Você quer dizer, algo nesse sentido. O governante do Brasil, que é um estado laico, você não pode ter a influência da religião, porque é um estado laico. A política não deveria ser religiosa. Mas a tanto religião faz, sempre foi política. Sim, mas acontece que a religião tem a política dentro da religião. Tô falando
que a política que vai governar o nosso país é uma coisa e a política que fica dentro da religião é outra. A religião lá do Papa, a política que tá lá no Papa, que tá ali no Vaticano, é com eles. Sobre a fé das pessoas é uma coisa. Agora, a política... Tipo, eu vou votar num político só porque ele tá citando alguma coisa da Bíblia. Não, isso tá errado. Eu tenho que votar nessa pessoa porque essa pessoa vai construir mais hospitais, por exemplo, porque vai investir em educação, entendeu? Em infraestrutura para a cidade, para transporte público. Eu não tenho que ficar vendo, não, essa pessoa é muito religiosa, então eu vou votar nessa pessoa porque essa pessoa tá indo na missa, essa pessoa aí é protestante, enfim. Não, isso que eu quero dizer. As pessoas têm que ser separado. Ok, então, pois eu concordo. e aí e hoje em dia os políticos estão mesclando muito esse tipo de coisa e as pessoas estão caindo nessa lábia. Pessoas estão votando em políticos porque os políticos estão citando passagens da Bíblia, estão falando sobre família, sobre não sei o quê, só que política nacional não tem nada a ver com isso. Política nacional tem a ver com infraestrutura para o bem-estar dos cidadãos. Ok, com isso eu concordo. Bom, agora, sobre o filme em si, as atuações, o que vocês acharam do Cardeal Lawrence, que é interpretado pelo Ralph Fiennes, não sei pronunciar, Fiennes. O que vocês acharam dele? Eu gostei de todos, tá? Inclusive, eu acho que não tem não sei se tem algum ator que eu não gostei no filme, tá? É difícil pensar nisso, mas até o cara que é o fofoqueiro lá que fica com ele o tempo todo, o Lawrence, ele é muito bom também, cara. Eu acreditei que todo mundo que todo mundo realmente era cardeais, né? Isso. Que eles estavam lá dentro do Vaticano, né? Parece muito que eles estão dentro do Vaticano, que seria assim que tudo acontecia. Nossa, eu acreditei super. Eu falei da atuação desse cara, do Cardeal Lawrence, porque, pra mim, eu esqueci completamente que esse cara era o Voldemort. Ele fez o Voldemort e depois ele fez esse filme. E eu achei espetacular. E esse filme tem o primeiro confronto do Voldemort com o Dumbledore, né? Porque o John Lighthall, ele vai ser o novo Dumbledore da série, né? Então. Exatamente, ele vai ser o novo Dumbledore, já foi confirmado. Tremble, né? O Cardeal Tremble. Cardinal Tremble, e ele já fez um serial killer, tá? No Dexter. Ele fez o Trinity. Caramba, eu nunca vi Dexter. Cara, dava Mas medo. Esse Carlos Diaz, né? Diaz, talvez porque ele é mexicano, né? Que faz o Vincent também é muito bom, né? E sabe o que eu fiquei sabendo? O quê? Que esse é o primeiro papel da vida dele. Que ele atuou a vida inteira como arquiteto. Sim. E daí, tipo, na aposentadoria, falou: cansei de criar meus filhos, agora eu vou atuar. E só fez esse papel e ele tá muito bem. Sim. Caramba! É impressionante, né, cara? Ele é muito, muito bom. Porque ele passa aquela calma, a voz dele. Uma coisa que é da hora desse filme, que também eu acho que deve ser uma experiência legal ver com fone de ouvido, é que todo mundo tem aquela voz meio... Tipo, é uma voz gostosa de ouvir, assim, sabe? Então eu acho que quase um ASMR, assim. Eu achei legal também que, tipo, eles mostram muito bem, tipo, da origem de cada um né? Então, tipo, todos os italianos sentam juntos, os latinos sentam juntos, os africanos e tal. E daí, tipo, numa mesma conversa, um começa a falar italiano e o outro responde em espanhol e você vai acompanhando tudo assim. Eu achei muito legal isso. Sim, muito doido. Uma coisa que eu concordei com o cardeal lá conservador é que quando todo mundo falava latim, todo mundo se entendia. E agora todo mundo falando língua diferente não se entende. Mas eles são obrigados a saber todas as línguas. Eles são? Então... Sim, nesse nível da igreja todo mundo... Não, mas eu acho que é meio ruim, mas tipo, eles entendem. Será que não é uma crítica até à Torre de Babel essa frase? Não, mano. Pensei nisso agora, né? Porque, né, quando todo mundo falava uma língua só, aí Deus foi lá e não quis que todo mundo falasse a mesma língua, né? E já viram uma crítica até esse próprio cardeal, talvez uma coisa assim. Não sei se o roteiro foi tão fundo assim. Pode ser que sim. Pode ser. Pode ser. Pô, achei interessante. Não, é um filme muito bom, né, cara? Um filme que realmente eu tinha expectativas zero pra ele.
Mesmo ter ido no Oscar, que filme de Oscar é chato, né? Então, assim. Mas quando eu fui ver, não esperava nada e ganhei uma trama muito da hora, cara. Ganhei uma trama política que eu não tava esperando mesmo. E eu tava esperando um filme paradíssimo. Porque é um Também. filme sobre, como a Jéssica tava falando, de política dentro da igreja. E é isso aí, pra mim, não tem, não vai despertar, não desperta meu interesse. Mas esse filme conseguiu prender minha atenção. É uns cardeais votando pra quem vai ser o próximo papa. E é só isso, eles presos lá dentro. E inacreditavelmente essa história me cativou. Sim. E outro ponto positivo pra mim foi, tipo, apesar de trabalhar num sistema totalmente, tipo, patriarcal, né? E a Igreja Católica, e, tipo, a gente sabe que nunca vai ter, tipo, as mulheres que se dedicam à religião nunca vão ter o mesmo peso do que os homens. Ou a personagem da Sister Agnes, da irmã Agnes, foi, tipo, teve um ponto importante, e a mensagem que o Benítez passava de, eu reconheço o papel das mulheres aqui dentro, foi legal também, uma mensagem. Sim. E tem que falar, né, que esse filme é sobre lacração, né? meteram o Papa. É intersexo, né? Que é o termo correto. O termo Isso. que meteu Uhum. isso. E, Sim. pô, eu achei isso um plot twist inacreditável, tá? Eu falei, puta, cara. Porque fica naquela investigação, não, porque ele foi na Suíça, e aí tava doente. Daí eu achei que no final, quando o cara comenta, ele ia morrer, tá ligado? Eu falei, puta, escolheram um Papa que vai morrer daqui a 2 anos. Eu também achei isso. E aí, não, caraca, foi um plot muito foda e a justificativa dele, né, pra não fazer a cirurgia, né, pra tirar os ovários e o útero, é justamente pra ele manter como Deus fez ele, né. Então, pô, achei isso muito bonito no filme também. Sim. E já aproveitando, já nesse tema aí, mostrando que se Deus fez uma pessoa de um jeito, vamos supor que você acredite que Deus fez todo mundo. Se Deus fez uma pessoa que gosta de uma pessoa de outro do mesmo sexo, por que isso é errado? Foi Deus que fez? Mas como que isso é contra Deus? Foi Deus que fez. Entra em contradição aí, né? E essa parte das mulheres eu achei muito interessante o filme colocar esse ponto, porque a igreja é um grande disseminador do machismo desde muito, muito tempo, desde o princípio, grande disseminador do machismo, desde da Bíblia, com a história do Adão e Eva, mostrando que a culpa de todos os pecados do mundo é da mulher, que é da Eva. O Adão comeu a maçã também, mas quem deu a maçã foi a Eva, é ela que é venenosa, é ela que deu aqui, ó, é culpa dela. Então, por conta disso, a igreja justifica o machismo até hoje. E a igreja, ela foi o mal para a humanidade em muitas eras, em muitos fatos históricos. A igreja foi o grande mal da humanidade, até aprovando a escravidão no Brasil, porque antes, lá atrás, a escravidão era por guerras, né? Os prisioneiros acabavam se tornando escravos, ou então tinha escravo por dívida. E aí a igreja autorizou, falou assim, ó, meteu carimbo e falou assim, não, tá certo, tem que escravizar as pessoas que são de descendência africana, porque essas pessoas são inferiores. E deram uma justificativa aí, nada a ver. Enfim, então, achei muito legal esse filme mostrar pra gente a real face de como é lá dentro, que é um ambiente político que de religião mesmo tem muito pouco, mas que eu acho que esse filme é um apelo para pedir para a igreja voltar não, para a igreja se tornar aquilo que ela prega. Acho que essa a discussão do filme que ele traz é muito boa. E até fechar o ponto do intersexo, é o que a Lady Gaga falava, né? Na música Born This Way. Tipo, Deus fez assim e fez você perfeito, né? Então, tipo, é isso, cara. Então, você não precisa mudar porque a sociedade te pressiona a fazer nada, cara. Você é o que você é pra ser, sabe? Então, eu acho que é uma mensagem legal do filme, assim. Você não precisa se mudar por conta da sociedade. Isso. Bora de nota? Vamos. Bora de nota. Vou começar aqui. Pra mim, olha, eu acho melhor que o Ainda Estou Aqui, tá? Vou falar essa polêmica já aqui. Eu achei melhor. Então, assim, eu tenho que dar uma nota maior do que... porque no futuro eu daria essa nota, né? Mas enfim. Então, pra mim, eu vou dar nota 9.8 pra esse filme. Só porque eu não quero dar 10. Nossa! Mas eu acho esse filme... Pô, eu acho
Tipo, tudo nele, cara. Como eu falei, a expectativa que eu não tinha por ele e tudo que ele me entregou é um negócio de maluco, né? Então, assim, eu achei muito bom. Como eu falei, não tem atuação ruim. Ele sabe dar o tempo pra cada um dos personagens que ele quer contar a história também. Isso é um ponto muito importante. Então, a gente vê lá o ADM, né? O pastor, ó, já meti outra religião. O cardeal ADM, que ele tem o rolê dele. Aí explica, conta a tua história. Tem também a mulher que foi levada pra criar esse mal-estar dentro do conclave, todas as questões políticas. Cara, eu me senti vendo a parte que eu gostava de ver em Game of Thrones, sabe? A parte mesmo das intrigas, da questão de todo mundo querer o poder. Só que nesse caso, no Game of Thrones, ainda querer o poder faz sentido de você, né, ter o poder do reino. Aqui não deveria ser o foco, né, de quem vai ser o novo Papa. E sim quem vai trazer uma mensagem de esperança pro mundo, né? E não é esse o foco do filme. O foco do filme é mostrar que todo mundo que tá lá, ou sei lá, 99%, porque o Vincent não, né? Até onde a gente viu, não tem esse interesse em ter o poder. Ele só quer passar a mensagem do que ele acredita e do que ele faz da religião, né? Mover o que ele é. Então, assim, eu acho que pra mim é um filme que traz muitas discussões. Inclusive a discussão mesmo, né? Como a gente falou, da questão do intersexo também, que é um negócio legal que o filme traz. Que é um plot twist que eu nunca ia esperar Mas ver. ele não discute, mas não discute. Ele Não, é então, é religioso. porque não tem a... Sei lá, se fosse o Gofredo descobrindo, ele talvez usasse aquilo, né? Ou então ele não ganhasse, né? Porque eles tacam isso no final do filme. Tipo, não tem como você Sim. desenvolver. Tipo, e não tinha nenhum sinal antes disso. Era uma questão. Porque o personagem veio do nada e ninguém conhecia ele. Sim. Mas que nem, seria um negócio porque não tinha anunciado que o Papa novo era ele, tá ligado? Eles poderiam, de qualquer modo, reverter toda aquela questão de novo, né? E recomeçar o conclave. Então, assim, eu acho, pô, eu gostei muito do filme, tá? Então, pra mim, nota 9.8. E aí, agora eu deixo com vocês. Mas você tirou 0,2 da onde? Se você achou esse filme perfeito, você tirou... Eu não quero dar 10, eu sou chato. Eu quero ser o Regis Tadeu do Cinelli. Cara, eu vou dar minha nota aqui. Eu achei esse filme, também achei melhor do que Ainda Estou Aqui, mas eu acho que a atuação da Fernanda Torres é melhor que qualquer ator desses que apareceu em Conclave. Então eu acho que se eu fosse ali, ó, com esses dois filmes, a Fernanda Torres ganharia de melhor atriz e Conclave ganharia de melhor filme. Eu vou dar 10. Não vejo o que eu posso tirar desse filme. Tô pensando aqui o que eu posso tirar de ponto aqui e não tem. Porque o filme, no final das contas, essa parte que você falou, Zé, que você gostou muito dessa reviravolta no final, é bem para mostrar como que a igreja ela discrimina as pessoas. A pessoa, só porque a pessoa tem um útero, aí ela não é digna de se tornar papa, porque ela nasceu com útero. E aí tem essa questão aí também no filme. Eu achei um filme muito decente, como eu disse, eu tava esperando que fosse um filme super parado, monótono, é um monte de padre ali discutindo. E eu adorei esse filme. Então, pra mim é 10. Ok, tá. Eu, diferente dos meninos, não acho Conclave melhor que Stock. E é BR na veia. E Boa. se eu fosse pra reassistir de novo, tipo, com certeza eu reassistiria Stock em vez de Conclave. Eu gosto das atuações, o filme é belíssimo, pura riqueza, os figurinos dos cardeais, incrível. Passa uma mensagem interessante em relação a mostrar, evidenciar que ali é um esquema político e não, tipo, relacionado à fé, como eu falei aqui, mas eu não gosto desse ponto de o salvador da igreja é alguém de fora, é um outsider. Não concordo com essa crítica do roteiro, e daí por isso minha nota é 7,5. Basicamente, o que a Jéssica disse é: gostei muito de você, você é muito legal, acho que você é ótimo, mas pra mim hoje é não. E aí bateu a cadeira Não, e eu virou. justifiquei o porquê. Não é do Brincando. nada. Eu tô brincando. Eu tô brincando. Ó, as notas aqui do Conclave, no IMDb é 7.4, no Rotten dos críticos é 9.3 e do público 8.6. Achei justo. Achei justo. O pessoal O tá IMDb errou como sempre, né? É você que tirou nota só pra não dar 10. Mas eu dei 9.8, tá bom, pô?
Mas é isso, gente. O mais importante é a nossa nota, tá? Sempre sigam o que o Cinelegos fala, porque a gente vai falar pra vocês se vale a pena ou não. Mesmo a Jéssica dando 7,5, eu dei 10, então uma média entre 7,5 e 9,5, 9,8 e 10, eu acho que é um filme que dá pra ser recomendado. Eu acho que passou da média aqui pra gente e você já pode assistir. E Isso. fiquem ligados aqui, porque a gente sempre vai falar pra vocês se vale a pena ou não assistir um filme. O Conclave aqui passou da média, pode assistir, você vai gostar desse filme. Mesmo que você não seja uma pessoa religiosa, é um filme muito interessante, mesmo sendo um monte de padre discutindo política. E sigam a gente também em outras redes, não só aqui no Spotify, mas também no YouTube, no Instagram, no TikTok. E até a próxima.